Boa noite, amigos internautas. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, mais uma vez, pela 24ª vez, pautando a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Ao meu lado, meu grande amigo, companheiro, desde o início, João Gabriel Pinheiro Chagas, diretor-chefe do Jornal da Cidade. E desejar boa noite para os nossos amigos, João. Boa noite. Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também aproveito para desejar bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Lembrando sempre, né, esse vídeo vai ficar postado de forma permanente na nossa página aqui no Facebook. Também vai ficar postado a partir de amanhã no nosso canal no YouTube. Basta entrar lá no YouTube, digitar no campo de busca Jornal da Cidade Digital. Aí você vai cair na nossa página lá. Aproveito para convidar todos a se inscrever no nosso canal, que aí a inscrição garante que tenha uma notificação sempre quando a gente posta material novo. Da mesma forma no Facebook. O Facebook curta a nossa página, que aí você vai receber sempre conteúdo novo quando a gente posta. E a gente faz postagens diárias. E lembrando também, né, Albert, que a gente pode fornecer o link desse programa para quem quiser via WhatsApp. Adiciona a gente lá 35 DDD 99173 4224. É só mandar um oi lá, pedir para enviar o link desse vídeo. E também quem quiser pode participar do nosso grupo do Jornal da Cidade no WhatsApp. É um grupo que a gente posta notícias, é um grupo fechado, ou seja, a pessoa não posta mensagem, só a gente que posta. Então é uma forma a mais de ficar bem informado, né? E hoje tem muita coisa para a gente falar. Com certeza. Hoje nós estamos aí com vários assuntos fervilhando aí no meio da política local de Poços de Caldas. Nós vamos trazer diversas situações que estão acontecendo na Câmara Municipal, lá na própria Prefeitura, ali na Francisco Salles. E eu quero aproveitar o espaço aqui e solicitar que você que está nos assistindo, que possa compartilhar com os seus amigos, nos seus grupos, para que essa live possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e com isso, né, João, possa conhecer realmente os problemas que estão acontecendo de uma maneira completamente diferente daquela que nós estamos habitualmente sempre vendo aí nas mídias sociais, locais do município de Poços de Caldas, né, João? É isso aí, as notícias que a gente repercute aqui são notícias publicadas no Jornal da Cidade, né? E eu vou destacar pelo menos 3 notícias importantes que geraram algum tipo de polêmica nessa semana. IPTU, né, Albert? O fim dos voos regulares entre Poços de Caldas e Belo Horizonte e também o anteprojeto de lei proibindo a circulação de charretes aqui em Poços de Caldas. Está sendo alguns assuntos polêmicos, né, que estão acontecendo na cidade, principalmente em relação ao IPTU. A gente fez aí no nosso grupo Poços hoje e amanhã. Quero agradecer aqui os nossos membros que sempre participam conosco, né, João? Estão lá curtindo, estão vendo o que realmente acontece. E a gente tem feito aí algumas postagens diárias também, mostrando para os membros do grupo, para as pessoas de Poços de Caldas de uma maneira geral, o que está acontecendo, principalmente em relação à situação do IPTU. Mas daqui a pouquinho nós vamos chegar lá nessa conversa, tem muita coisa para a gente debater e tem certeza que nós vamos iniciar essa legalidade. Complicado, né, João? Essa daqui foi a edição do fim de semana do Jornal da Cidade. A gente está repercutindo uma reunião da Comissão de Justiça que aconteceu na Câmara Municipal na quinta-feira passada. O vereador Paulo Tadeu ele apresentou um requerimento fazendo uma série de indagações para o Executivo a respeito da cobrança do IPTU e do ITBI. E, além disso, ele aponta, né, nesse requerimento também uma série de ilegalidades que ele considera que a atual administração até então estava fazendo em relação a essa cobrança. Foi um assunto bastante polêmico lá na Câmara Municipal, inclusive essa reunião de comissão que não costuma ter tanta visibilidade, né, Albert? Agora ela passou a ser transmitida também via internet e tinham pessoas presencialmente lá. Quase 20 né? pessoas. Porque agora, antigamente, as reuniões de comissões lá da Câmara eram fechadas naquela sala que fica lá no segundo piso da Câmara e agora elas estão acontecendo em plenário. Ou seja, é a transparência que a Câmara defende tanto, né? De fato, agora está acontecendo. Nós temos que enaltecer o trabalho do atual presidente, o professor Carlos, né, que está abrindo as reuniões de comissões lá no plenário e dando oportunidade para que a população, de uma maneira geral, que queira participar, que queira saber o que está acontecendo, participar todas as quintas-feiras ali na Câmara Municipal, na Rua Junqueiros. Então, acho que é um trabalho que é importante e esse assunto relacionado ao IPTU, ao ITBI, né, João, trouxe aí várias polêmicas, principalmente naquela quinta-feira, culminando com tudo isso
está fervilhando, igual eu falei no início do programa, as ações aí na justiça, os próprios vereadores de oposição, a Cissa, o Paulo Tadeu, o Joaquim, o Paulo Eustáquio também, que estão fazendo esse trabalho aí de ser contrário ao que o prefeito está fazendo. Então são assuntos aí que a gente sabe que é muito preocupante, né, João? Porque do jeito que o prefeito está fazendo, é arriscado deixar um passivo muito grande para a prefeitura e quem vai ter que arcar com isso aí futuramente é a própria população de Poços de Caldas, né, João? Ô Albert, só fugindo um pouquinho dessa questão aí do IPTU, é uma situação interessante, né, que a gente acompanha, né, os trabalhos da Câmara aí ao longo dos anos e, vez ou outra, sempre os vereadores reclamam da falta da participação popular, Sem dúvida. Seja em audiências públicas, seja nas sessões ordinárias. E a transmissão, né, das reuniões de comissões via internet e a presença do público lá tem incomodado alguns vereadores. Então é uma situação contraditória, ou seja, você quer dar transparência em assuntos não tão relevantes ou secundários, né? Que isso aí, infelizmente, na minha Câmara abre muito espaço para esse tipo de discussão, né? E assuntos realmente de interesse da população que mexem diretamente no bolso, aí o pessoal fica incomodado. Eu, particularmente, acho que essa questão do incômodo de alguns vereadores em liberar o acesso às comissões é o fato de expor a fragilidade deles. Sem dúvida. Em relação à argumentação, à articulação e tudo mais. Ô João, eu vou ser sincero com você. Tudo que está acontecendo aí, eu acho que a responsabilidade também é da Câmara Municipal. Porque a Câmara, de uma maneira geral, ela é o representante da população que está ali representando o povo de uma maneira geral. Eu acho que a partir do momento que iniciou-se todos esses problemas relacionados ao IPTU, ao ITBI, lá atrás, já no ano passado, que já retornou em plenário, uma hora antes da audiência, o modus operandi acabou sendo o mesmo em relação àquele procedimento do ano passado. Eu acho que a Câmara Municipal precisava chamar o senhor prefeito, não é através de carta, através de requerimento, é ter uma conversa franca, porque do que está acontecendo está fazendo com que a cidade se torne refém de uma situação perigosa que está acontecendo, porque você está tirando recursos financeiros da população de uma maneira geral. A população já está com dificuldade de honrar os seus compromissos. Ainda vem esses aumentos esdrúxulos, conforme foram colocados aí esses quase 9 mil carnês de IPTU. Então, acho que os vereadores precisam ter uma postura mais firme. Eu acredito que o trabalho da oposição está correto. Precisa-se ter oposição dentro da Câmara Municipal, porque se não fosse a oposição, com certeza a população hoje estaria aí tendo que pagar uma situação dessa de aumento aí de 100%, 200%, 300% que está acontecendo na cidade. Bom, essa questão aí do IPTU e o ITBI, ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma cronologia dos fatos para o pessoal entender. Então, o que aconteceu? A partir do ano passado, janeiro, se eu não me engano, a Prefeitura instituiu um ato, né, uma instrução normativa, alterando a cobrança do ITBI. Né? Ela passou a considerar o valor comercial em vez do valor venal. Sim. Isso representou um aumento expressivo na cobrança do ITBI no momento em que o comprador do imóvel ia fazer o registro no cartório, né, Albert? Ou seja, a pessoa se assustava. Né? Sem dúvida. E a partir disso, várias pessoas manifestaram repúdio a isso, procuraram a Câmara Municipal. E ali, quem tomou a frente mais dessa situação foi os vereadores Cissa e Paulo Tadeu. Sem dúvida. E culminou, né, no decreto legislativo, né, de autoria da Cissa, o decreto legislativo previa a sustação dessa instrução normativa que fazia essa cobrança do ITBI de forma diferente do que estava sendo feito até então. Sem dúvida. Apesar da aprovação, o prefeito não acatou. Continuou cobrando Pelo valor comercial, ou seja, nesse momento ele já estaria, né, incorrendo em improbidade administrativa. Né, uma irregularidade, uma improbidade, mas de qualquer forma continuou cobrando. A Câmara continuou cobrando, olha, está errado, não pode cobrar dessa forma, mas o prefeito ignorou. Só que uma hora a bomba estoura, né, Albert? E estourou agora em 2019, quando os primeiros carnês do IPTU começaram a ser distribuídos, ou seja, são 88,8 mil carnês, né? Em torno de 10% desses carnês, aí 9 mil, vieram com problemas. São carnês com a revisão automática da planta genérica de valores através do ITBI com valor comercial. Então, por exemplo, um imóvel ali que a pessoa estava pagando R$900, que esse é um caso concreto de uma pessoa que me procurou aqui no jornal para relatar o caso, ela pagou no ano passado R$900 no IPTU
Esse ano o IPTU dela chegou em R$3.000. Não tem jeito. É um valor assim, que pesa muito, Pesa né? muito, pesa a pessoa não tem, às vezes, condições de se pagar. É o que a gente fala, é um aluguel sobre pagar a casa aluguel daquilo própria, que é né? seu. É Pagar um aluguel da casa daquilo que é própria, seu. né? Sem E dúvida. aí também uma outra situação que ajudou realmente a complicar um pouco mais a situação, principalmente para a administração municipal, foi a decisão do juiz Paulo Caputo, ali em março, né? Que ele deu ganho de causa a um contribuinte que não concordou com essa cobrança do ITBI. O contribuinte em questão, ele teve ganho de causa, o juiz determinou que ele recebesse o dobro do valor pago. Então ele recebeu ali em torno de 9.000 e poucos, eu não sei exatamente o valor agora, não sei de cabeça o valor agora. Então, assim, a prefeitura ficou numa situação complicada. E é o que eu falo, né, João? O passivo, caso todos entrem na justiça, quanto vai incorrer isso para a prefeitura e para os próximos administradores? Aí a partir desse momento que tinha uma decisão contrária à Sim. prefeitura, ela corria o risco de receber a ação de 9.000 pessoas. Tá doido, pensou? Né? Quebra a prefeitura. E isso, né, ainda que agora ela tenha anunciado, ele, né, no caso o prefeito, tenha anunciado na segunda-feira que ele vai reconsiderar esses IPTUs que vieram com valor alterado por conta da atualização automática da planta genérica, tem a questão das pessoas que pagaram esse ITBI a mais. Né? Tem também. Então, assim, seriam dois tipos de restituição, né? Porque tem pessoas que já pagaram o IPTU com esse valor a mais. Né? E é outro problema também que está incorrendo, que as pessoas têm nos procurado, né, João? É justamente esse outro problema, que não está sendo colocado ainda e os próprios vereadores estão aguardando a publicação do decreto, que ontem não saiu, hoje não saiu, e nós estamos esperando para saber realmente o que vai acontecer, o que podemos falar para a população de uma maneira geral. E esse é um desdobramento do caso, essa questão aí do decreto, e a gente, não sei se a gente comenta agora ou deixa para depois nas notinhas, né? Deixa para as notinhas, né? A gente vai repercutir essa questão do decreto. Sim. E também uma discussão muito acalorada que teve na Câmara Municipal terça-feira por conta desse decreto. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente está aqui trazendo as informações, é um assunto muito polêmico, né, João? Eu acho que o prefeito deveria ter ouvido as pessoas mais experientes ao seu lado e eu acho que, infelizmente, está incorrendo num erro muito grave. E esse erro grave pode trazer consequências futuras muito grandes para o administrador. E a gente sabe que todos que passam lá na administração pública procuram dar o seu melhor. Mas o homem público só pode fazer aquilo que a lei manda. Ele não pode fazer as coisas que estão na cabeça dele ou por pareceres, por opiniões, por situações que não estejam amparadas legalmente, né, João? Então a gente fica preocupado porque a população, de uma maneira geral, igual eu venho sempre colocando no meu grupo lá no Posto hoje de manhã e trazendo aqui para os amigos aqui do Pautando, é que ele está incorrendo em situações que podem trazer problemas muito graves futuros para ele. Ô Albert, e na entrevista coletiva, o prefeito aí criou mais um mantra, né, do tipo, quando a administração é boa, o dinheiro aparece, lei não se discute, se cumpre, piso do magistério se paga nas primeiras horas do mandato e por aí vai. Ele disse alguma coisa em torno disso assim, é preciso ouvir as demandas da população e atendê-las. Inclusive então hoje, agora ele criou mais uma situação. Inclusive hoje, João, eu coloquei uma postagem no grupo Poço hoje de manhã, numa situação que nós precisamos enaltecer o que realmente aconteceu. Eu fiz lá um quadrinho de situações, ele colocou lá, ouviu a Associação Comercial e os sindicatos construtores. Atendeu aos vereadores da base, ouviu a população, foi humilde e reconheceu o erro? Ou, na letra B que eu coloquei no meme que eu fiz, pressão da população nas redes sociais, pressão da audiência pública, que foi muito forte, as pessoas que estiveram lá, publicação do IPTU dele, do seu vice, que estava sem estar atualizado, e eu acho que a partir do momento que você tem interesse em fazer algo, você tem que ser o espelho e fazer as coisas corretamente. Pressão dos vereadores de oposição, que estão brigando, o Paulo Tadeu, a Cissa, o Joaquim e o próprio Paulo Eustáquio agora, né? Mais o Paulo Tadeu e a Cissa, e a decisão da justiça, da ilegalidade da cobrança do ITBI. Então eu acho que as coisas têm que ser colocadas claras, porque a pressão popular foi muito forte em cima disso. É claro que o administrador tem que ouvir a população de uma maneira geral, tem que ouvir a todos, porque da forma que ele está fazendo, não pode fazer com que venha só da cabeça as coisas, tem que seguir as leis, as regras, porque senão vai ter problema futuro. É o que eu estou falando, essa questão que ele disse aí de que é preciso ouvir a população e atender as demandas que ela precisa, abriu um precedente, porque agora qualquer situação aí que
aconteça um clamor popular, vai todo ele mundo, vai ter que atender, porque assim, poxa, mas você já está tendo um outro atender, problema sério agora, né, João? É a situação das charretes. Das charretes. As pessoas agora viram que ele colocou esse mantra, igual você colocou, e agora os grupos de proteção de animal, juntamente com os vereadores lá que fizeram um anteprojeto de lei, vão começar a cobrar dele uma posição, porque a magistratura colocou que a responsabilidade é do poder público municipal. Olha só o que ele trouxe para ele, o que ele criou com essa situação de fazer esse vídeo anteontem a respeito desse problema do IPTU. A população vai cair em cima dele de uma maneira muito forte. Porque eu tenho a impressão, sim, que eu não vou falar em percentuais, mas eu acho que boa parte ou grande parte da população é contra o serviço de charretes. Sem dúvida. Eu não sei, sinceramente, se isso tem algum impacto decisivo no fluxo de turistas em Poços. Eu acredito que não. Sim. Né? Ou seja, ninguém vem aqui em Poços para andar de charrete. Não. Charrete é um complemento das turismo, atrações turísticas. Dúvida, né? Sem dúvida. Então, assim, se houver o clamor popular ele vai pelo atender fim, ele vai atender com base no que ele falou? É vai... preciso ouvir o clamor do povo e atender as suas demandas, alguma coisa nesse sentido? É uma situação complicada. Eu acho que agora ficou, e nós já citamos ruim isso para ele. E nós já citamos relacionado às charretes já em alguns programas passados, João. A minha opinião é que claro que tem uma situação complexa em cima de tudo isso, precisa ter um trabalho mais permanente da Associação de Proteção de Animais, a própria prefeitura junto aos charretistas, criar situações para que eles possam cuidar bem dos cavalos. Só que é uma situação complicada também, porque a gente tem visto aí, Barão do Campo Místico, o cavalo caiu por falta de trato. Na João Pinheiro, outro problema. Lá no Ponte Charrete, outro problema. Eu acho que precisa sentar e delinear o que vai acontecer com relação a isso. Porque são lá 40, 50 pessoas também que têm famílias, né, que tem que ser respeitado e tem que ter uma cautela muito grande. Mas, em cima de tudo isso, é o que você colocou. É um novo mantra. Se ele está ouvindo o clamor popular e o clamor vai falar que deve acabar com uma atividade comercial ou turística, é muito complicado para ele. Essa questão aí das charretes, por exemplo, a gente já até está entrando no assunto aí, é o seguinte, as pessoas realmente elas visam a questão da proteção ao animal, né? Então, o Albert citou alguns casos aí de cavalos que caíram, desmaiaram, por qualquer motivo que seja, né? E alguns charretistas, de fato, eles têm responsabilidade, né, Albert? Claro, mas tem outros dúvida, que não têm. E isso aí acaba afetando a imagem de todos. Tem uma outra questão relacionada a charretes que também está além da questão do cavalo em si. É o impacto no trânsito. Porque as charretes elas circulam principalmente pela Avenida João Pinheiro. A João Pinheiro, hoje em dia, ela tem 3 vias e as vias são estreitas, né, Albert? Então, assim, não tem condição de você colocar uma charrete circulando ali, principalmente assim em horários ali que tem mais movimento de veículos, né? Ela acaba travando, né, o fluxo, né? E algumas charretes, inclusive, param na Avenida João Pinheiro para levar os turistas ali em lojas de cristais, lojas de sabonete, né? Que mais que tem lá, aqueles param de queijo, né? E às vezes eles param ali em determinado posicionamento nas calçadas, que também fica meio na calçada, meio na pista, então o carro tem que vir ali pela direita, desviar, acaba causando algum tipo de impacto, né? Eu acho também que tem a questão das famílias e das pessoas que dependem da atividade. Eu acho que esse anteprojeto de lei que foi apresentado pela vereadora Cissa, pelo Lucas Arruda, pelo Gustavo Bonafé e pela Lígia Podestá, esse anteprojeto já prevê também essa questão do reaproveitamento dessas pessoas em ações da própria prefeitura. Eu particularmente acho que poderia ser aproveitado na questão do tuk-tuk, né, que é o transporte experimental aí, que foi implantado já, acho que em 2017, né, que foi o primeiro. E eu acho que a questão... 2014, né? 14? Acho que em 2015, aquele problema da enchente. Em 2016, parados, o tuk-tuk estava... Lá em 2016, é verdade. É verdade. Mas, enfim, a data de implantação não é nem o caso. A questão, assim, que poderia haver, né, com incentivo, né, um subsídio da prefeitura, a migração dos charretistas para o tuk-tuk, né? A prefeitura, evidentemente, poderia fazer algum tipo de subsídio através de empréstimos aí a baixo custo aí na Caixa, no Banco do Brasil. A prefeitura sabe fazer empréstimo, né? A gente sabe pedir empréstimo, né, Albert? E eu acho que seria um valor muito menos
é expressivo do que, por exemplo, esses valores aí de 10 milhões de reais que foi aprovado no ano passado e depois o segundo de 9,7. Então é uma opção. Você remaneja essas pessoas. Então as pessoas não iam... 96,7. 96,7. Milhões de reais. Essas pessoas não iriam ficar totalmente desamparadas. Elas teriam uma atividade para elas exercerem. Logicamente que teriam que ter treino, teriam que ter carteira de habilitação, né? E seria uma forma talvez mais eficaz da prefeitura cobrar, porque aí não vai mais ter a reclamação do animal. Porque tem um outro detalhe, Albert, muito interessante. Existe uma lei municipal aqui em Poços de Caldas, que se eu não me engano é de autoria do vereador Álvaro Coelho, que proíbe animais em circo. Então por que pode proibir animal no circo, mas pode o animal circular na rua fazendo um trabalho de grande esforço, né? Uma grande carga de força. Né? É aquilo que eu falei, tem que ter bastante consciência, tem que saber dialogar com as pessoas, dialogar com os charretistas, para que possamos chegar no denominador comum. É possível sentar e conversar. Né? Tem que sentar todo mundo e procurar fazer com que as coisas aconteçam de uma melhor maneira possível para todos. O Jornal de terça-feira, João, aqui, o Jornal da Cidade... Vamos encerrar o de fim de semana. Tem uma notícia aqui que eu acabei de falar agora há pouco, que é a questão dos voos. Aí, Albert, sim. Lê pra gente aí. Aqui, ó. Linhas de Poços, Pouso Alegre, Varginha, podem ser cerradas. Não podem? Já foram. Mas nessa sábado edição ainda podia, né? Verdade, não estava confirmado. Né? Agora encerrou mesmo. E depois a gente fez a notícia aqui na edição de hoje, eu acho, se eu não me engano, a gente está colocando essa notícia. Eu acho que é de hoje. A situação de hoje também. Ou de ontem. Foi a de ontem. Avião, que foi o encerramento do avião mesmo. Né, João? Acho que, infelizmente, foi uma aposta que o governo de Minas, através da Codemig, do qual hoje nós temos o presidente lá da Codenge, o Dante, que é filho do Edgar, saudoso Edgar da Padaria Brasil, Padaria Nosso Pão. Ele é hoje o atual presidente da Codenge lá em Belo Horizonte. E, infelizmente, estava com um déficit de 27 milhões, né, João? Aproximadamente. 27, todos, né? Tudo, né? Tudo. Juntando todas as cidades do qual tinha esse trabalho, e encerraram e ficaram apenas uma ou duas cidades só desse trabalho, né, João? Acho que Poços de Caldas perdeu muito com isso também, né? Porque, apesar que o fluxo era muito baixo também, né, João? Muito caro, né? Muito caro. Segundo a própria prefeitura, a taxa média de ocupação era de 33%. Muito baixo, né? Eram 8 assentos, 33% era nem 3 pessoas por voo. Por exemplo, eu vou falar uma experiência própria. O ano passado eu andei nesse avião aí do Voe Minas, né, da empresa TCHU, Linhas Aéreas. Eu voltei de Belo Horizonte para Poços de Caldas de avião. Sim. Eu paguei R$550. Muito caro. Para voltar. Muito caro. No avião tinham os dois, o piloto e o copiloto, e tinham depois mais 5 pessoas. Olha só. Eu e mais 4, né? 3 das pessoas iriam fazer escala em Pouso Alegre, ou seja, o avião ia descer em Poços e ia seguir para Pouso Alegre. As outras 2 pessoas que estavam no avião, eu e a outra pessoa, paramos aqui em Poços. Então, assim, trouxe 2 pessoas para Poços. Né? É um voo, assim, muito rápido. Rápido, 50 né? Porque minutos, nessa ocasião aí que eu tô citando, eu fui de ônibus para Belo Horizonte porque não tinha avião. Eu fui de ônibus, eu saí daqui de Poços 11 horas, né? Cheguei lá 7. É uma viagem desgastante. Ao passo que o avião você gastou uma hora. A volta 1h30. 1h30. Ai, que maravilha. Então, acho que... Saí de lá 3h30, cheguei 5 horas aqui. É uma pena. Eu acho que o risco bem menor, né, João? Porque a estrada é muito perigosa. Infelizmente, Poços de Caldas é aquilo que eu sempre falo. Poços de Caldas não pode ser nem destino e nem origem. Poços de Caldas tem que ser passagem. O avião passa aqui, desce e vai para outro local. Igual tínhamos no passado, na década de 80, a TAM que fazia uma linha Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, se não me engano, e Belo Horizonte. Eu lembro, inclusive, dos meus pais pegando voo aqui em Poços de Caldas para o Rio de Janeiro. Sem dúvida. Decolou aqui e foi para o Rio. Sem dúvida. Então as coisas mudaram muito ao longo dos últimos anos, né? E, infelizmente, tentaram mais uma vez. Já não é a primeira vez, né, João? Acho que já é a terceira vez que eu conheço a história. Na década de 80 tinha a TAM que fazia. Na época do prefeito Paulo Tadeu tentou-se também uma vez, agora novamente, infelizmente não deu certo. Tem uma sessão aqui do nosso jornal aqui que chama JC 10 anos. Né? Então eu escrevi agora recentemente aí sobre essa questão dos voos, porque era uma notícia de 10 anos. A gestão do então prefeito Paulinho Corminas estava tentando viabilizar articular para trazer para Poços. Né? Mas assim, infelizmente, eu acho que a demanda para Belo Horizonte daqui de Poços não é tão grande. Né? A gente pega às vezes um ônibus para ir, por exemplo, eu citei aqui o caso que eu fui de ônibus para Belo Horizonte. O ônibus sai relativamente
vazio daqui de Poços, né? Ele para ali na rodoviária de Varginha, o que entra de gente. Então, assim, Varginha, evidentemente, é mais próximo de Belo Horizonte do que aqui. Existe ali uma proximidade maior, né? E Poços de Caldas, infelizmente, não tem tanta proximidade com Belo Horizonte na questão assim, de interesse das pessoas saírem daqui para ir para lá. Agora, poderia acontecer, né, Albert, situações contrárias, de Poços de Caldas para cidades do estado de São Paulo. Sem dúvida. Nós vamos chamar um rápido intervalo, retornaremos daqui 2 minutos com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos aqui ao vivo no nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Eu, João Gabriel, o diretor-chefe do jornal, estamos aqui fazendo esse programa para você. Espero que você possa compartilhar, levar aí aos seus grupos para que as dezenas de pessoas, milhares de pessoas de Poços possam estar nos assistindo e saber o que está acontecendo realmente nos meandros políticos da cidade. João, vamos iniciar com as notinhas do Pautando? Isso, vamos iniciar as notinhas do Pautando. A gente vai começar pelas notinhas do final de semana, em que a gente repercutiu mais uma vez a questão do IPTU. A primeira notinha. O requerimento sobre a base de cálculo do IPTU e ITBI, apresentado na Comissão de Justiça na quinta-feira na Câmara Municipal pelo vereador Paulo Tadeu, só foi aprovado pelos demais vereadores porque tais encontros passaram a ser abertos ao público, pois, caso contrário, eram grandes as chances de derrota, uma vez que nos bastidores existe a clara intenção de blindar o Executivo acerca do caso. Eu vou ler a segunda, que aí a gente repercute tudo. Certinho. O requerimento será agora apresentado na próxima sessão ordinária para ser encaminhado ao Executivo. Conforme a gente falou agora no bloco anterior, ele foi apresentado na terça-feira. Mas no decorrer da semana, o clima chegou a ser tenso entre alguns situacionistas e a oposição, já que existe a preocupação de que caso o Executivo insista em manter a base de cálculo do IPTU e do ITBI, o prefeito possa incorrer em improbidade administrativa e até mesmo ter o mandato cassado, conforme prevê a lei. Alguns situacionistas mais exaltados, na falta do que argumentar, têm dito que a oposição quer colocar a faca no pescoço do alcaide. O alcaide, no caso, é o prefeito. O prefeito. Isso aqui a gente está repercutindo agora os bastidores dessa discussão. O que a gente colocou no início do nosso programa, situações que houveram aí na última quinta-feira, lá na reunião de comissão, na última terça-feira, na reunião ordinária da Câmara Municipal, né, João? Então a gente está vendo aí que as coisas estão acontecendo de uma maneira que a população tem observado e muito, João. Eu tenho observado, tenho andado pelas ruas, pelos bairros onde eu vou, fazendo o meu trabalho diariamente. As pessoas me procuram para saber o que realmente está acontecendo. A gente explica, a gente fala o que é a planta genérica, a gente fala o que é ITBI, a gente comenta sobre IPTU. As pessoas que já pagaram, inclusive IPTU, vêm perguntar se vai ter ressarcimento. Eu falo, calma, não é assim. Aqueles que tiveram os valores vai ser variáveis aliviado, de né? 9,69, que ainda está errado ainda, o IGPM, que é levantado tem essa questão que a gente vai tocar também. Prefeito Paulo Tadeu, né, João? Então, pelo vereador Paulo Tadeu. Então, a gente sabe que são situações aí que as pessoas nos procuram. Então, a gente tem levado as informações e as coisas, como você colocou aí, tá
pegando fogo. Uma das poucas coisas que agora são secretas, vamos dizer assim, né, Albert, lá na Câmara, são às vezes conversas reservadas dos vereadores. Né? Então, assim, o presidente chama o pessoal ali, inclusive antes mesmo Sem dúvida. de sessões ou às vezes naquele intervalo regimental. Então, nesse caso específico aqui, os vereadores se reuniram ali para conversar reservadamente, né, numa sala ali da Câmara. E a proposta inicial era a seguinte: o presidente da Câmara, o professor Carlos, ele queria enviar um ofício, né, Albert, ao prefeito, solicitando que ele revisse essa questão, né, do ITBI. Isso foi semana passada, antes de entrevista coletiva e tudo mais. Mas é que eu falo, João. Aí o que aconteceu? Só te cortando. Alguns vereadores de situação, que fazem parte ali da tropa de choque do Executivo, partiram para cima dele. E também do vereador Paulo Tadeu, porque o Paulo Tadeu é que estava também, né, querendo que a prefeitura desse algum tipo de resposta à sociedade. E eles chegaram a dizer aí para o Paulo, por exemplo, que ele estava querendo colocar a faca no pescoço do prefeito. Né? E aí até agora eu vou fazer o complemento desse comentário na próxima notinha. Os vereadores oposicionistas alegam que esse não é o objetivo, ou seja, o objetivo do quê? Caçar o prefeito, de declarar que ele está com improbidade administrativa e tudo mais. Mas sim, apenas mostrar ao chefe do Executivo que ele erra ao insistir em desrespeitar a própria Câmara, quando ignora o projeto de decreto legislativo que sustou os efeitos da cobrança do ITBI com base no valor comercial do imóvel, o que gerou também efeitos na cobrança do IPTU. Então, só para a gente complementar, a última notinha, efeito dominó. Os oposicionistas dizem que estão mais preocupados com o possível efeito dominó após a sentença do juiz Paulo Caputo ter condenado a Prefeitura a restituir um contribuinte que se sentiu lesado pela cobrança do ITBI, da forma feita pelo Executivo. Para eles, a Prefeitura corre o risco de ter que devolver milhões de reais por conta dessas ações judiciais e, por isso, o objetivo é sensibilizar o prefeito para que deixe de usar tais bases de cálculo. Então, em cima dessa última notinha que você está colocando, João, nós estivemos fazendo aí um levantamento. Se permanecer da forma que estava, que ele voltou atrás em 2 itens, ainda faltam mais 2, a Prefeitura teria que ressarcir quase 25 milhões de reais em cima da base do que foi colocado pelo juiz Caputo, que seria o dobro do que a pessoa pagou. Então, olha só o que eu coloquei no início do programa. O passivo que a cidade poderia contrair em relação a tudo isso. Ô João, hoje, até mudando um pouco de assunto, mas dentro do assunto, hoje uma pessoa colocou na postagem que eu fiz pela manhã: quem que vai pagar os carnês emitidos, esses 9 mil carnês emitidos erroneamente, da forma que foi colocado? É uma pergunta que tem que se fazer para os vereadores também. O custo disso, gráfica, correios, quem vai arcar com isso? Será que nós vamos ter aí alguém que vai denunciar isso para que seja feito um levantamento e termos aí essa resposta para a população também? Complicado, né? É complicado. É uma boa pergunta. Eu não sei o que é mais caro, a impressão do carnê individual ou o envio pelo correio, né? É complicado. É um custo. São 9 mil carnês, João. 9 mil carnês, isso é o custo disso. Para quem que vai isso? O povo vai pagar isso? Vamos considerar assim por baixo que seja R$1 cada carnê, no mínimo são 9 mil reais, né? No mínimo 9 mil reais. Mais a impressão do carnê, mais as folhinhas internas. Isso aí no mínimo, custou uns 50 mil reais para a Prefeitura de Poços de Caldas. No mínimo. É interessante, né? É uma pergunta. E foi o Bruno Aur que fez para nós lá no grupo Poços de Amanhã. Quero parabenizá-lo pela pergunta. Eu acho que você tinha razão. Ninguém tinha atentado para esse fato. Ele levantou e nós estamos encaminhando já para os vereadores lá da base de oposição para fazer com relação a tudo isso, como é que vai ser feito aí o pagamento para os cofres públicos municipais. Pode até parecer que é uma questão secundária. Mas não é, né, João? Diante aí de PTU sendo cobrado com valor errado, né? Mas é importante. Importante levantar, sem dúvida. Então, assim, nas notinhas de terça-feira, a gente vai começar repercutindo, né, que a coletiva, né, o prefeito convocou a coletiva de imprensa para terça-feira, às 14h. E isso aí também gerou reclamação, viu, Albert? Porque ele convocou uma coletiva de imprensa às 14h, sendo que às 3h começava a sessão da Câmara. Mas o ano passado foi a mesma coisa, João. A audiência pública era às 17 horas, ele fez o mesmo modus operandi. Ele chamou os vereadores no mesmo dia da audiência pública, 1 hora antes, e o que ele fez? Para tentar esvaziar a audiência pública. Lembra disso? Então é uma situação que ele já voltou o ano passado 2 vezes. E agora mais uma. E teve mais uma situação que ele foi e voltou também, que foi o negócio do kit escolar.
Então, é uma administração que a gente fica aí com o pé atrás com as coisas que acontecem, né? E fazer uma reunião 1 hora antes de uma audiência pública, 1 hora antes de uma reunião da Câmara, me poupem, né, gente? Aí na sequência, mais IPTU. As reclamações quanto aos valores do ITBI, especialmente do ITBU, estão provocando situações negativas para a imagem da cidade. Postagens e comentários nas redes sociais alertam para que não se compre imóveis na cidade por conta dos valores cobrados. E não são poucos os casos de contribuintes, insatisfeitos com os valores apresentados, alegarem que vendem os imóveis para a prefeitura caso ela pague o valor de avaliação. Tem esse problema também, né, Albert? Muitas pessoas falaram para nós nas ruas, falaram que venderia para o prefeito, venderia para a prefeitura o valor dos imóveis naquilo que foi colocado. Então, eu acho que foi aí um ato impensado, até a gente tenta entender a situação da prefeitura, está com dificuldade financeira, tem um déficit mensal enorme, estão empenhando situações de pagamento da forma que era no passado, do mesmo jeito. O outro problema também que a gente está aguardando também, a suspensão, é o decreto de calamidade financeira, que falou que ia fazer a semana passada, não fez, falou que ia ter uma reforma administrativa da prefeitura, não fez nada, trouxe um outro secretário, colocou um secretário adjunto. Então, a gente fica preocupado com relação ao que está acontecendo. A gente sabe da experiência do atual secretário, que já foi deputado, já foi secretário no início da gestão, mas mais gasto para a prefeitura. Ô, Sérgio, está na hora, cadê a reforma administrativa? Está na hora de fazer aí a composição de secretarias para que a população possa começar a acreditar em você, rapaz. As coisas estão complicadas. Eu não quero aqui dar exemplo, falar nada. Eu acho que o que a gente ouve nas ruas, o clamor popular, igual você disse, que você ouviu, é o mesmo que a gente ouve nas ruas. Cadê a contenção de despesa? Cadê a reforma administrativa? Cadê a junção das secretarias? Enfim, se não fizer isso, infelizmente a prefeitura está com os problemas e com os dias contados. Ô Albert, toda essa confusão em relação a ITBI e IPTU foi causada pelo próprio prefeito. Sem Bastaria dúvida. ele acatar o projeto, né, que foi aprovado na Câmara de Sustação da Instrução Normativa. Tinha acabado com isso tudo. Resolveu o problema, ou seja, ele não teria o desgaste, Sem dúvida. né? Ele teria feito a correção aí de 9,69%, que apesar de eu considerar que está Acima, errada, sem né, dúvida. passaria batido, né, Sem vamos dizer dúvida. assim. Não estaria toda essa revolta das pessoas. Sem dúvida. Aí talvez faltou um pouco de humildade. Né? Porque não é porque foi a oposição que apresentou, porque a oposição apresentou o decreto, mas ele foi aprovado também pela situação. Pela situação, sem dúvida. Então, assim, a responsabilidade são de todos, né, que votaram. Dúvida. Mas por que eles aprovaram? Porque a oposição tinha razão naquilo que estava falando. E senão eles não aprovariam também. E demorou correto? um ano, né, para o prefeito reconhecer que a oposição tinha razão. Né? Sem dúvida. Agora, é o que eu falo sempre, João. Falta o quê? Articulação. Falta ter um secretário de governo. Nada contra o rapaz que está lá. Articulação, sentar com os vereadores da situação, sentar com os vereadores da oposição. E especialmente os de oposição. De oposição. Né? Chamar para um café, para comer uma pizza. Gente, as coisas estão acontecendo assim. Eu preciso de vocês também. Porque o trabalho da oposição é esse mesmo, é fiscalizar. Não é que você chamando ele para comer uma pizza, você vai fazer com que ele aceite o seu projeto lá dentro da Câmara. Mas ele vai olhar com outros olhos na hora de fazer oposição àquele processado. É porque ele vai ter mais subsídios. Mais né? subsídio para saber o que está acontecendo. E é o que eu falo, a gente sente saudades de grandes nomes que tiveram ali na Secretaria de Governo fazendo essa articulação legislativa e executiva. O Albert, o Juscelino Kubitschek, né, ex-presidente da República, ele tinha uma frase que falava mais ou menos assim: não tenho compromisso com o erro, se precisar eu volto atrás. Sem dúvida. Essa questão é um caso clássico dessa frase, né? Ou seja, é um erro que estava sendo cometido aí em torno de um ano, né? Sem dúvida. E agora, enfim, o prefeito Mas deixou atrás. criar um problema sério, lançou os carnês de IPTU, o povo levou um susto na hora que chegou os valores majorados, a oposição criticando na Câmara, as redes sociais comendo de uma forma bastante intensa para chegar agora e voltar atrás. Ainda vem aí, ainda quer mostrar para a população que ele foi o salvador da pátria. Não, gente, não é isso não. Ele, até a semana passada, estava defendendo com unhas e dentes, através de um parecer do procurador do município, que estava tudo correto. Nós estávamos denunciando. Ele só retornou porque nós fomos incisivos nas redes sociais, porque nós mostramos a realidade dos IPTUs da cidade, dele e do seu vice-prefeito, a realidade daquilo que foi levantado para a população saber que realmente o que era. Então, vamos saber separar o joio do trigo. Ele só retornou por conta do clamor popular e por causa da pressão
das redes sociais e dos vereadores de oposição dentro da Câmara Municipal. Robert, um assunto amplamente negativo como esse aí para a imagem da prefeitura, eu particularmente acho que não teria necessidade de se gravar vídeo, né? Falando às vezes coisa até que não se deve. Entrevista coletiva, também acho que não seria o caso. Bastaria a prefeitura se posicionar através de uma nota oficial ou de um release ou alguma coisa parecida. O desgaste seria menor, né, João? O desgaste é menor, ou seja, o objetivo é deixar a poeira baixar. Não, e você vê a foto da coletiva, parecia um funeral. Todo mundo cabeça baixa, triste, e é complicado as pessoas que estão ao lado, vendo que está errado e tendo que defender o erro. Eu acho que às vezes para se dar satisfação você não precisa passar recibo, né? Então bastaria uma nota oficial. Uma nota oficial resolveria tudo. Né? Eu acho que resolveria, a poeira baixaria, a Câmara acataria, né? Não teria as discussões que ocorreram. E para terça-feira que vem, né? vai levar de novo. Vai levantar de novo, porque eles não aprovaram o requerimento do Paulo Tadeu, o vereador de oposição. E a gente vai repercutir daqui a pouco. E vamos repercutir daqui a pouquinho também nas notinhas. Bom, vamos completar aqui a edição de terça-feira do Pautando. A gente agora, fugindo um pouquinho dessa questão do IPTU, a gente está comentando aqui sobre 3 eventos políticos que aconteceram aqui em Poços, né? O primeiro, Lula Livre, aconteceu ontem no caso segunda-feira, entre 5 da tarde e 9 da noite, o ato Lula Livre, com panfletagem na rua Cis Figueiredo e debate na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Desde domingo até quarta-feira, no caso ontem, né, em várias cidades do Brasil acontecem atos com debates envolvendo juristas exigindo a liberdade do ex-presidente. Aí tem o contraponto, né, do Lula Livre. Né? No domingo pela manhã, manifestantes percorreram as ruas centrais em ato em defesa da Operação Lava Jato, além de outras demandas, como o pacote de segurança pública do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça Sérgio Moro. E o terceiro ato político que aconteceu aqui em Poços nessa semana foi a coluna Emergência do coletivo Mídia Ninja. Então eu vou ler aqui. Começou no domingo uma nova etapa da coluna Emergências, promovido pelo coletivo Mídia Ninja. A equipe percorrerá mais de 5.000 quilômetros, passando por 40 cidades dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, ao longo de 40 dias. Hoje, às 19 hoje no caso terça-feira, né, o grupo estará na Biblioteca Centenário, na URCA, para articulação de redes de ativismo, assim como para escutar e trocar ideias sobre a percepção dos locais a respeito da atual conjuntura brasileira. Então, 3 eventos importantes aí, né, para todos os tipos de ideologia. Sem dúvida. Vamos lá, João? Quarta-feira agora. Quarta-feira a gente não teve o Pautando. Não teve Pautando, né? Mas a gente vai repercutir aqui, mais uma vez, a questão que a gente falou aqui, ó. Aí, Albert, lê pra gente a manchete. Após reclamações, a Prefeitura revê valores de 9.000 cartões. Ou seja, aqui a gente está repercutindo a entrevista coletiva, né? Isso, né, João? E aqui também a gente está repercutindo a questão das charretes. E eu quero, a charrete a gente já falou bastante coisa dela aqui, e eu queria fazer aqui um breve comentário a respeito de um outro assunto que também a gente comentou aqui. Depois que a linha Poços-Belo Horizonte foi cancelada de fato pela Codenge, né? O prefeito, o Sérgio, ele disse que ele teve contato com a empresa TU, Linhas Aéreas, a respeito da manutenção. E a empresa disse que agora, com ela realmente administrando de fato as linhas, é possível, né? É possível, não quer dizer que vai acontecer, uma retomada desses voos para Poços de Caldas. Eles vão fazer um estudo, né, agora sobre todas as linhas, algumas que são mais superavitárias continuam funcionando. Sim. E eles vão fazer uma análise, porque aqui no sul de Minas, por exemplo, Poços, Pouso Alegre e Varginha perderam, né? Sim. Chegou a ter em Passos e Guaxupé, já haviam sido suspensas anteriormente também por falta de passageiros, mas a TU vai fazer aí um levantamento sobre essas linhas e é possível, né? Vamos torcer para que sim, né? Que a linha aérea Poços Belo Horizonte mais uma vez possa ser retomada. E uma outra notícia interessante aqui dessa edição de quarta-feira, Albert, que eu queria destacar, foi uma emenda de R$80 mil para a Santa Casa. Maravilha. Conseguida aí pelo deputado Odair Cunha, através de um pedido aí que o ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço fez para o deputado. Né? O deputado aí, ele foi bem votado na eleição de 2014, não tão bem na de 2018, né? E é uma crítica recorrente aí que eu próprio faço, o Albert também faz, de pessoas, políticos de fora, né, que vêm aqui em Poços e pegam votos, né, da população, impedindo, né, que representantes nossos possam ser eleitos. Né? Mas nesse caso que a gente tem que reconhecer, né, o esforço aí do deputado Odair Cunha, que ele teve aprovada essa emenda parlamentar para a Santa Casa de R$80 mil. Essa emenda é específica para a compra de medicamentos e materiais de insumo
para uso ali no hospital. Isso vem ajudar em muito Santa Casa, das dificuldades que ela passa ali diariamente. O Azer faz ali um bom trabalho. Sabemos que não é fácil. Quero ressaltar também que a Renata era ex-administradora também, fazia um belíssimo trabalho anteriormente lá também. Então a gente sabe que tudo que vem para ajudar é bem-vindo, né, João? É verdade. Agora, edição de quinta-feira aqui, Albert, vamos destacar a manchete. Ó. Campanha começa impostos e busca imunizar 90% do público-alvo. Eu falei? A campanha começou, né, dia 10, quarta-feira. O público-alvo aqui em Poços de Caldas é em torno de 46 mil pessoas, né, em vários grupos prioritários. A meta é imunizar até 90% dessas pessoas, né? A campanha ela vai até o próximo dia 18, depois, se eu não me engano, no dia 4 ou 5 de maio, que é um sábado, não sei exatamente se é 4 ou 5, acontece a campanha nacional, né? O dia D de vacinação. Aí quem não vacinou nesse período vai ter mais essa oportunidade. Sim. Aqui em Poços são 18 salas de vacinas, né? 18. No caso ali da Policlínica Central, porque a UBS Centro ali na Pernambuco, onde ficava o antigo SAMU, está fechado para reformas, mudou-se ali para a Policlínica e a Policlínica está com 2 salas. Então, tem vários, né? Tem vários. Várias situações aí que a população pode procurar. Em várias UBS tem a sala de vacina. Então, eu estou dizendo o centro aqui, mais por conta dessa questão de estar fechado também, ali. Né? Então, acho que a população tem que levar essas crianças para serem imunizadas. Os vírus estão aí pelo ar e a única forma de darmos aí uma vida futura para as nossas crianças é vacinando todos corretamente no dia correto da vacinação. Não que os outros dias não possam, né, João? Pode também, mas é uma campanha que é feita para se fazer naquele dia, mas para que as pessoas realmente levem suas crianças. E outra coisa muito importante, ao contrário de que algumas pessoas aí costumam soltar fake news aí por WhatsApp ou redes sociais, as vacinas fazem bem tanto para criança quanto para adultos, porque elas têm aprovação da Anvisa, têm aprovação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, quando você vê alguém falando, essa vacina dá reação, essa vacina causa aquilo, é fake news. Fake news. Albert, eu quero destacar 3 notícias aqui da edição de hoje aqui do jornal. Uma do nosso amigo Rafael Henrique, né, ele vai promover aí mais uma edição do passeio na trilha do trem. Né, o pessoal vai reproduzir, né, o percurso ali do trem turístico aqui de Poços, né, saindo ali da FEPASA a partir das 9 da manhã, né, e com duração até 1 da tarde. Então, na hora que terminou ali na estação ali da CBA, o pessoal depois volta de ônibus circular aqui para o centro. Então, é custo zero, não tem nenhum tipo de pagamento. A única preocupação que a pessoa tem que ter é levar R$4 para voltar de ônibus. Inclusive, eu vi uma reportagem da VLI, que é a que explora em Águas da Prata, ali, né? Da Bauxita e Águas da Prata. Isso. Eles vão sinalizar, né, João? Também, porque está tendo aí uma demanda muito grande da população em fazer esse percurso a pé, essa caminhada, não só aqui aqui da FEPASA até da Bauxita, mas da Bauxita, lá da Cascata, até Águas da Prata. Então, quero parabenizar o Rafael Henrique, é um rapaz que tem feito um belíssimo trabalho. O Roberto Ramos também é um rapaz que tem feito aí, juntando as pessoas para sair aqui do centro da cidade, às vezes, para iniciar a caminhada lá na Cascata. Então, acho que são situações positivas, igual essas que eles fazem, que fazem a gente acreditar que, quem sabe um dia, o nosso trem turístico possa retornar aí e trazer aí bastante turistas para Poços de Caldas. O Albert, atualmente não tem trem no trilho, mas tem gente no trilho, né? Tem bastante. Então, assim, você vê que existe uma demanda. Sem dúvida. Né? Então, assim, só não vê quem não quer, que existe dúvida. Um enorme potencial turístico. E eu vejo lá São Sebastião do Rio Verde, né? Fazendo lá quase o término da implantação, com o dinheiro que era para ser nosso, né, João? E a gente fica muito feliz, porque vão ser 22 quilômetros, né, de um passeio maravilhoso que vai ter lá de São Sebastião, São Lourenço, Soledade, e poderia ser aqui em Poços de Caldas até a Bauxita, e futuramente poderia da Bauxita até Águas da Prata. Então, infelizmente, por picuinhas políticas, perdemos esse investimento aí, e hoje está lá em São Sebastião do Rio Verde, e a gente fica muito triste, né, Rubens Caruso? Que é um rapaz que sempre batalhou e sempre ajudou no projeto Poços na Linha. Albert, a gente tem que lembrar sempre das situações que você está mencionando, né? Poços de Caldas perdeu aí um convênio aprovado pela antiga Codemig, né, atualmente Codenge, né, no valor de R$10 milhões. Evidentemente que esse valor não seria suficiente para implantar toda a linha do trem, mas a Codemig, né, na época agora Codenge, iria, né, e subsidiando esses valores. Você sabe que a prefeitura teria que dar contrapartida de R$2 milhões, João, que está nos contratos. E esses R$2 milhões seria de serviços, não é em dinheiro, limpeza, né? do local, a compra da brita, que já tem as britas. Enfim, era um projeto maravilhoso. Infelizmente,
como eu coloquei, né, João, e você colocou aí agora, por picuinhas, acabou perdendo esses 10 milhões e sabe-se lá quando teremos aí alguém realmente com interesse para retornar esse projeto. Mas vai ser logo, logo, se Deus quiser. Robert, outro projeto também que Poços de Caldas perdeu. 10 milhões de reais para a readequação da Avenida Santo Antônio ali na Cascatinha. Foi uma situação complicada, né? Tá caindo. Tá caindo. A gente já esse projeto aí já estava aprovado, né, Albert? Bastaria a prefeitura dar sequência à atual gestão. Mas aí a atual gestão considerou que na ocasião ela não tinha condições de fazer essa contrapartida, sendo que a contrapartida era 3 milhões do DEMAI, né? E 2 milhões acho que dela própria. Os outros 5 seriam via governo federal. Lembrando que esse valor, inclusive, ele era muito maior inicialmente, né? Era aquele valor do PAC, né, de 74 milhões, que inclusive o Heloísio chegou a anunciar. Né? Mas para uma surpresa geral, né, mudou tudo da noite para o dia. O governo federal cortou os recursos do PAC, não foi só aqui de Poços de Caldas, né? Cortou o recurso do PAC. Então, um recurso de 74 milhões caiu para 10. Ainda assim, seria suficiente para aquela intervenção. Com certeza. Né? E hoje nós estamos vendo aí imagens nas redes sociais, o Ribeirão ali da Cascatinha, né? Ribeirão Poços de Caldas, né? Tá caindo e eu não sei não. Se não fizer uma intervenção rápida, logo nós vamos ter problemas ali na Avenida Santo Antônio. Eu acho que é mais preocupante hoje fazer uma intervenção na Santo Antônio do que fazer na João Pinheiro, da forma que eles estão falando aí, de pegar esse recurso e fazer a Avenida João Pinheiro cinematograficamente. Mas esse valor do empréstimo aí que foi solicitado pela prefeitura também incluía Santo Antônio. Sem dúvida. Ou seja, era você recusou 5 lá e 5 aqui, né? Então dá a impressão que não queria simplesmente usar o convênio anterior, queria usar um convênio novo, né? Mas os asfaltos ele usou, né? Quando ele entrou, ele usou os asfaltos, né? Quem conseguiu... Esse aí foi o maior investimento em asfalto da história do 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Foi o governo estadual. Sem dúvida. Né? Então, assim, o governo estadual cometeu uma série de equívocos, de erros, né, de administrativo de gestão, mas com Poços de Caldas ele cumpriu também. Você sabia que a pista de skate, os 600 mil reais do investimento que foi feito lá, foi o governo do estado que fez? Foi o governo do estado. Sabia que lá o Dom Bosco, lá a Praça Ayrton Senna, foi o governo do estado também que fez? Então são... Equívocos houveram, nós sabemos disso, mas houveram investimentos em Poços de Caldas. Não, e a gente não está defendendo aqui o governo estadual, de não, forma porque alguma. Inclusive... Não temos carteirinha para defender ninguém que não. O governo estadual saiu com uma ampla margem de rejeição. Sem dúvida. Inclusive ele perdeu a eleição. Inclusive eu, nas minhas redes sociais, eu apoiei o Zema na época, lembra? Lembro. Precisava mudar alguma coisa. Precisava mudar, né? Precisava mudar. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de reconhecer os erros e elogiar os acertos. Sem dúvida. Né? E a terceira notícia que eu queria destacar aqui na edição de hoje, Albert, é mais uma vez a respeito lá da Câmara Municipal, uma audiência pública que aconteceu na segunda-feira com o tema Situação dos adolescentes usuários de drogas no Parque José Afonso Junqueira. Eu vi algumas críticas aí em redes sociais a respeito desse tipo de discussão, né? Se de fato se chega a algum lugar. Um resumo aqui da situação, foi um requerimento aí de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira. Ele fez essa solicitação porque de fato o problema ali é grave, né? É recorrente, né? Há vários anos, a gente já falou várias vezes em edições anteriores aqui do Pautando, que em torno de 10 a 12 anos o vereador Renato Mantovani queria inclusive cercar a praça, né, o Parque José Afonso Junqueira, porque naquela época já não se dava conta de controlar a quantidade de pessoas que iam ali para usar drogas. Mas vamos ser sinceros, João, a Polícia Militar, a própria Guarda Municipal, tem feito um trabalho bastante intenso ali na praça. Eu tenho feito caminhada quase todos os dias, por ordem médica, inclusive, e eu tenho visto a polícia dentro da praça, a Guarda Municipal, as motos, no Parque Municipal não, lá no Parque José Afonso Junqueira, na própria Parque Municipal. Eu acho que a polícia tem feito um trabalho aí, em conjunto aí com a Guarda Municipal, e tem dado a resposta para a população da maneira que nós precisamos. Eu acho que tem que ser um pouco mais incisivo, mas tem feito o trabalho, sim. Foi o que eu falei agora há pouco. A gente tem que ter sensibilidade para saber criticar e saber elogiar. Sem dúvida. Esse projeto aí, Poços Mais Segura, da atual administração, é um projeto muito bem-vindo. Claro. Né? Porque a responsabilidade da segurança pública é do Estado, né? Através da Polícia Militar e Polícia Civil. Cabe à Prefeitura a questão da Guarda Municipal. E a gestão, né, João? E a gestão. Então, chamar todos os atores, né? O que está acontecendo é uma reorganização
da segurança pública, né? Nessa gestão que se reativou, né? o gabinete de gestão integrada de segurança pública e estão acontecendo essas ações integradas aí, principalmente por parte da Polícia Militar e da Guarda Municipal, né? Então a gente teve aí algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, uma ação aí da Polícia Militar e da Guarda Municipal entre sexta e segunda-feira que durou aí em torno de 60 horas. Sem dúvida. Né? Ou seja, tinha a presença, né, o policiamento ostensivo, né, tanto por parte da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, em pontos estratégicos e que recebem críticas recorrentes sobre a falta de policiamento. Praça dos Macacos, Parque Zé Afonso Junqueira, Praça Pedro Sanches, lá na Parque Matriz, Monsenhor Faria de Castro, que é onde fica a Matriz. Né? Praça Paulo Afonso Junqueira, ali na Vila Cruz. Você tá bom de cabeça, João. Pô, você tá lembrando de tudo? Que beleza. Parabéns, hein? Ué, você tá... Mas a gente tem que saber como é que chama os lugares da que cidade, legal, né? Você sabia que o terminal rodoviário chama... Sebastião Vieira Romão? Sabia que o Sebastião Vieira Romão foi o primeiro secretário de esportes em Poços de Caldas? É interessante. Da gestão do meu avô. Seu avô, Sebastião Pinheiro Chagas. Exatamente. Parabéns, João. Eu fico feliz de saber como você conhece bem mais do que eu a história de Poços de Caldas. A gente tem que saber sobre a nossa cidade, né? A gente nasceu aqui, é criado aqui, pretende ficar aqui até o fim. Então, são coisas que dá credibilidade no nosso programa. Parabéns. Eu, sinceramente, eu torço para o Sérgio, por exemplo, ele ser o melhor prefeito do mundo. Por quê? Porque eu moro aqui. Sem dúvida. Né? Nós somos nascidos aqui. A gente depende daqui, né? A gente depende de uma cidade boa, de positivo, para tudo dar certo. O Sérgio é uma pessoa boa, ele está apenas incorrendo em algumas coisas aí que difícil. Mas ele vai conseguir dar a volta por cima. Vamos torcer. Vamos torcer para ele. E essa foi a terceira notícia que eu queria ter destacado aqui da edição de hoje. Tem várias outras notícias aqui da edição de hoje. Eu vou lembrar mais uma vez que o jornal está disponível nas bancas da cidade e também pode ser comprado individualmente pelo nosso site. Pagamento via PayPal é R$1, a gente vende por R$1. Sem dúvida. Então é muito barato, dá para comprar. Também dá para assinar, que é ainda melhor, você ganha 2 ingressos para o cinema, né? Muito bom, né? É barato demais, né, João? É barato demais, né? É R$10 por mês, né? Muito barato, né? É mais barato que pizza agora, Com né? certeza. E aqui não acaba em pizza, não. Aqui vamos rapidinho, vamos lá. Para encerrarmos. Bom, agora vamos voltar mais uma vez ao IPTU, né? Que é o tema principal, né? De 9,69. Se fosse janeiro, dezembro, né, Albert? Em torno de 7%, ou seja, um pouco mais aí de 2%. Sem dúvida. E as duas últimas notinhas. Em outro assunto que rendeu longas discussões, que o Albert até comentou agora há pouco aqui entre os vereadores, estava um projeto de decreto legislativo do vereador Paulo Tadeu que sustava o decreto de calamidade financeira da Prefeitura. O projeto recebeu parecer contrário do vereador Ricardo Sabino, gerando vários apartes, né? E agora, para encerrar, em silêncio na maior parte dos debates, a vereadora Lígia Podestá resolveu intervir em determinado momento, pedindo questão de ordem sob o argumento de que Paulo Tadeu estaria descumprindo o regimento interno ao se estender nas argumentações. Paulo Tadeu respondeu que esse é o tipo de artifício utilizado por quem não tem argumentos para debater, dizendo também que a oposição, formada por até 4 vereadores, tem muito menos tempo que a situação. Sem dúvida. Né? É aquilo que nós colocamos. Eu acho que as notinhas vieram aí de uma maneira bastante cronológica do que aconteceu nessa última semana, né, João? E a gente fica muito feliz. E depois desse tanto de nome que você colocou das praças, que você mostrou esse conhecimento, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Vamos terminar, né? Muito feliz. Parabéns pelo 24º programa. E a gente sabe que realmente nos dá credibilidade. As considerações finais, João? Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos, né? Mais uma vez eu convido quem quiser receber o link do nosso programa amanhã, manda aí um oi no nosso WhatsApp, 35 99173 4224. Peça aí para receber o link, peça também para entrar no nosso grupo para recebimento de notícias do jornal. É um grupo fechado, ninguém pode postar nada, só os administradores que postam. E convido todos, semana que vem, a partir das 8 horas, na página do Jornal da Cidade, estaremos mais uma vez aqui repercutindo o que acontece de principal aqui em Poços. E mandar um grande abraço à Ingrid, à nossa amiga Priscila, que são as recepcionistas aqui do Jornal da Cidade, que estão sempre sorridentes e atendem o telefone. E pode ter certeza, procure aqui o Jornal da Cidade, 3722-2560, e vamos fazer a assinatura, R$30, mais 2 ingressos de cinema que você vai ganhar, quer dizer, vai sair na faixa essa assinatura. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado, e até quinta-feira que vem retornaremos aqui com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.